Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Arruda, estou aqui dando início ao primeiro vídeo da parte 2 pedagógica. Então teremos aí 6 autores, 6 temas tratando aqui nessa parte 2, legal? Lembrando que quem há muito tempo já terminou a parte um, aconselho retomar as anotações. Quem já chegou na parte 2, aconselho já pausar agora e retomar lá, tá bom? Ir lá assistir a sequência dos 6 vídeos, as indicações também que eu oriento, os exercícios que são muito importantes aí para memorização, para reflexão, para ajudar nesse processo de entender essa dinâmica aí que eu desenvolvi para ajudar no concurso, tá bom? Então é uma trilha de estudos para concurso com foco na educação. São autores, temas relacionados à educação. Não é de nenhuma secretaria em específico, tá bom? Mas aí ele dá uma base de 60 a 70% do conteúdo do material, porque traz aí os principais assuntos abordados dentro do campo da educação, daquilo que se exige, que se espera. É claro que cada secretaria vai ter, às vezes, uma linha de pensamento um pouco diferente, uma mais tecnicista, outra mais construtivista, mas, de modo geral, nenhuma foge aí, porque está relacionada aos documentos, a todo o processo histórico aí dos materiais da educação. Bom, então, a primeira parte, o primeiro autor, a autora, tema da parte 2 é o livro da Isabel Alarcão, Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Então eu procuro trazer a sequência, uma sequência lógica. Uma sequência lógica. E esse primeiro aqui provoca já essa questão aí dessa responsabilidade reflexiva, quanto do pensar. E ela vai trazer aqui até uma referência ao livro Cabeça Bem Feita, que é o primeiro livro da parte um que nós estudamos, do Edgar Morin. Então, como que eu procuro aí trazer uma ligação entre os autores dentro dessa linha de raciocínio que eu apresento aqui para ajudar, tá bom? Então, logo no início, ela vai trazer a problematização dessa sociedade da informação, né? Então, o quanto que nós somos aí bombardeados a todo momento, o quanto que tem de informação, a gente vai mergulhando e como que precisamos, devemos discernir, entender o que é informação válida, o que não é, porque aquele que não desenvolver essa capacidade de separar, né, de separar aquilo que de fato me contribui, aquilo que não é, ele pode, né, viver aí numa situação de exclusão em relação a não ter acesso à informação real. Então, a partir do momento que não tem acesso à informação real, ele está infoexcluído. E é esse termo aí que a Isabel Alarcão usa. Isabel Alarcão usa, só tirar aqui. Pronto, que ela usa esse termo, infoexclusão. E aqui, é claro, tudo aquilo que se refere à exclusão, estamos falando de mais um elemento de desigualdade social. Entre tantos elementos de desigualdade, fatores de desigualdade social, a informação é mais um fator de desigualdade. Ela pode vir a ser, ou né, já é um fator de desigualdade. Aqueles que não têm acesso à informação real estão excluídos da dinâmica da sociedade, do que acontece dentro desse pensamento complexo. Olha lá no Edgar Morin, dentro desse pensamento complexo, porque está restrito a um olhar, uma visão fechada, consumindo uma informação que não contribui aí para o acesso ao conhecimento, ao avanço da sociedade, dos grupos, das tecnologias. Só está consumindo aquilo que não é relevante. Então, ela vai destacar então esse termo aí, infoexclusão, e a necessidade do desenvolvimento da capacidade de discernir, né? Discernir, desenvolver essa capacidade aí de fazer deixa eu só marcar aqui a caneta, essa capacidade que precisa se desenvolver para que não se caia numa exclusão, uma exclusão. Então, discernir entre informação válida e informação inválida.
correta, incorreta, pertinente ou supérflua. Estamos vivendo nesse exato momento aí um projeto de lei, um debate sobre as fake news. As fake news, notícia falsa existe desde que a humanidade existe, mas com a questão da tecnologia, o avanço da tecnologia, as notícias falsas ganham uma proporção, uma dimensão gritante, rápida, né? Em questão de segundos, minutos já viralizou. E como que isso pode influenciar na opinião pública, o quanto isso pode influenciar aí diretamente na formação de uma sociedade, de crianças jovens, e como isso pode ser prejudicial a um país, uma nação, a toda uma sociedade, tá bom? Então eu já trazia essa reflexão aí sobre essa capacidade de discernir entre o que é informação válida e informação inválida. E para isso se exige o quê? Reflexão, né? Se exige, se faz necessário aí reflexão para você separar aí o joio do trigo, saber o que de fato contribui, o que é válido, o que não é, o que ajuda a acessar o conhecimento, o que não é, o que não tem nenhuma funcionalidade, uma intencionalidade para avançar nesse campo aí do, do acesso, né? Do acesso com qualidade ao conhecimento. Então ela fala que a escola como organização tem de ser um sistema aberto, pensante e flexível. A partir do momento que a escola se torna um espaço fechado, que apenas reproduz aquilo que já é dado, aquilo que chega, sem refletir, e aqui não é ser contra por ser contra, mas refletir, um espaço de uma dinâmica de reflexão. Lembra que nos vídeos anteriores vou falar sobre currículo, sobre didática, como que tudo tá ligado, né? Tudo tá ligado a questões econômicas, políticas, sociais. Se tem um espaço na sociedade que tudo isso converge e influencia, é a escola, tá bom? É a escola. Então ali influencia questões familiares, sociais, religiosas, políticas, econômicas, mas não vou aqui me adentrar nisso porque são dos vídeos anteriores. Mas aqui vamos focar aqui no livro da Isabel Alarcão. Então a escola é um sistema aberto, pensante e flexível. A importância dela ter aí, enquanto organização, essa característica, buscar sempre essa característica de se repensar. De se repensar, de analisar, observar, né? Então a rigidez de um espaço educativo escolar dificulta esse dinamismo. Então é um sistema aberto sobre si mesmo e aberto à comunidade em que se insere. Então é aquela velha história, por que estamos aqui, qual que é o objetivo, qual que é a intenção, né? Não dá para adentrar num ato mecânico, porque isso adoece, isso faz até com que a informação que não é válida, né, a informação que não é válida seja reproduzida e fica ali reproduzindo informação sem validade, sem utilidade nenhuma para que avance e potencialize aí no acesso ao conhecimento. Então a escola tem que ser um sistema aberto, pensante e flexível. Para isso necessita de reflexão, né? Ser constantemente um ato aí imbuído nas pessoas, nos sujeitos envolvidos dentro desse espaço. Bom, então ela continua dizendo que as novas máquinas são hoje uma extensão do cérebro, ou seja, não tem como, né, a gente retirar, eliminar, elas estão para tudo quanto é lugar. Cada um de nós utiliza, né? Seja para pedir um alimento, seja para fazer uma compra, seja para falar com alguém, para gravar um discurso, para anotar, está constantemente, então não tem para onde correr. A questão é que o pensamento e a compreensão são os grandes fatores de desenvolvimento pessoal. Ou seja, tirar, né, da característica humana o pensar e o compreender, né? Então, quando eu tiro esse exercício de pensar e atribuo esse exercício unicamente a máquinas, a informações que eu pego desses espaços sem refletir criticamente, sem ter um pensamento independente, né? Isso daí, quando eu retiro, então isso não contribui para o meu desenvolvimento pessoal. Não contribui para o meu desenvolvimento pessoal, porque eu estou terceirizando isso. E ela vai destacar, então, ela vai destacar que o pensamento, né, o pensamento
e a compreensão. O pensamento e a compreensão são grandes fatores, são os grandes fatores de desenvolvimento pessoal, social, institucional, nacional e internacional. Ou seja, pensar e compreender, né, esse processo constante de reflexão, de refletir, de repensar, de retomar, de discutir, para se saber onde está, onde se quer chegar, é uma questão de nível individual e de nível global, né? Que então vai chegar a nível global, internacional. Aqui é o pensamento complexo, né? Então, quando eu apenas reproduzo, quando eu não torno o meu pensamento e a minha capacidade de compreender de maneira independente e crítica, eu passo a reproduzir, né? Eu passo a reproduzir e, consequentemente, isso não contribui para o desenvolvimento. Então, por mais que sejam extensões, mas o sujeito precisa cada vez mais se responsabilizar, né? O sujeito, o grupo, a instituição, se responsabilizar por esse processo aí de pensar e compreender, porque trata-se aí de fatores, grandes fatores do desenvolvimento humano, desenvolvimento social, desenvolvimento nacional. E dando continuidade, ela vai dizer que sem o saber que lhe permite aceder, né, concordar aí com a informação, né, e ter um pensamento independente e crítico, ele pode ser manipulado, excluído, né? O sujeito, o estudante, o profissional, enfim, a pessoa, a partir do momento que ela não não potencializa, ela não coloca em prática, em exercício mesmo, é exercício, é hábito também, isso é um hábito, é um exercício constante do seu pensamento independente, crítico, ela consequentemente ela vai ser manipulada, porque ela vai consumir, ela vai ter acesso àquela informação que chegou pronta e acabada. Logo, ela vai estar excluída do real conhecimento. Então ela vai estar excluída do real conhecimento, daquilo que de fato contribui para o indivíduo, para os indivíduos, para a sociedade. Porque não é de hoje que há, lógico, interesses de sempre manter uma certa ordem da sociedade. Você mantém a sociedade nessa sua estrutura para que não mude a pirâmide. Então, sempre se mantém assim. Vai ter relação lá com a parte 1, quando fala da dinâmica da sociedade, das lutas, dos grupos antagônicos que vão disputando espaço, e a educação é um espaço também dentro do seu pensar, tá bom? Então, aquele que não busca aí desenvolver o pensamento independente, ou que não, sem o saber, né, sem o saber que lhe permite aceder à informação, ou seja, quando a pessoa não tem esse saber, esse conhecimento que de fato chegue à informação, que reflita a informação de maneira independente e crítica, a pessoa vai ser manipulada, né? Então a chance da pessoa ser manipulada e excluída é muito maior em relação à informação e a tudo também, né? Aí na sequência ela vai dizer sobre a competência. Porque aí tem pontos, alguns, né, vão pontuar a questão da competência como uma coisa unicamente mecânica, técnica, e não necessariamente. Ela diz aí que ter competência é saber mobilizar os saberes. Não adianta um monte de saber, um monte de informação, se você não tem a competência de saber mobilizar aí adequadamente dentro de um conjunto de tantos saberes para que você busque aquilo que deseja. Ou seja, na escola, não adianta tantos saberes se não mobiliza, né? Organiza esses saberes em busca de um objetivo. Então, a competência, ter competência é saber mobilizar os saberes. A competência não existe. A competência não existe, portanto, sem os conhecimentos. Porque tem essa questão de ser uma competência, uma característica mecânica, técnica, ela não ter conhecimento. Não. Como consequência lógica, não se pode afirmar que as competências estão contra os conhecimentos. Ao contrário, mas sim com os conhecimentos. Para eu mobilizar um conhecimento, tem que ter uma competência. E essa competência, então, ela está junto com esse meu conhecimento aí para poder organizar esse repensar. Então ela diz assim, ó, elas, né, reorganizam-nos e explicitam sua dinâmica
e valor funcional. Então, as competências, elas reorganizam os conhecimentos. Elas reorganizam e explicitam aí a sua dinâmica e valor funcional. Qual que é a funcionalidade desse ou daquele conhecimento? Então, a competência, ela vai dar essa dinâmica, essa capacidade organizativa. Ela cita aqui, traz um pouco esse comentário em cima daquilo que traz Perrenot, bom, que é um outro autor que depois a gente vai falar. Então, dando continuidade, o que Isabel Alarcão fala sobre professores reflexivos numa escola reflexiva, ela vai dizer que é a sala de aula. Então, se eu tenho que ter essa competência, né, de mobilizar os saberes, a sala de aula passou a ser um local de processamento e produção de conhecimento e não apenas um local de transmissão e avaliação. Então, a sala de aula, né, a sala de aula passou a ser um local de processamento e produção de conhecimento. Então, não é um espaço unicamente que chega o conhecimento pronto, acabado. Você tira de um lugar e coloca no outro. Você tira de um livro e coloca lá pro estudante, você tira da cabeça do profissional e coloca lá. Não. Mas ela ganha uma dinâmica, uma vida que é um espaço ali de produzir mesmo, porque se fala que se eu preciso do saber, né, o saber para refletir sobre uma informação, se ela é válida ou não é válida, né, ter um pensamento independente, crítico enquanto profissional, e assim eu penso, né, no que ela traz na problematização que Isabel Alarcão traz, da contribuição de uma geração, de uma sociedade de pessoas que vão discernir uma informação daquilo que é útil e aquilo que não é útil, logo, quem está nesse espaço escolar da sala de aula não pode receber uma informação pronta, um conhecimento ali pronto e acabado, mas tem que refletir. Vão ter que também entrar nessa dinâmica de refletir o porquê disso, o porquê daquilo, tornando então essa microcomunidade constantemente aí, de maneira crítica e independente, repensando, né? Repensando a produção desse conhecimento. Que conhecimento é esse que chegou até ali? Qual é o objetivo? Como é que pode ser modificado? Como que pode ser melhorado, aperfeiçoado? Enfim, então a sala de aula não é apenas um lugar de transmissão e avaliação. Então já se questiona aí totalmente uma estrutura milenar da escola, né? Secular, né? Secular da escola, de transmitir um conhecimento e avaliar. Então a gente já, né, questiona esse fator. A sala de aula não, a sala de aula agora precisa processar. Precisa ser um espaço de processamento do conhecimento. Isso precisa ser um espaço aí de produção do conhecimento. Né? Não é à toa que diversas políticas vão falar aí do protagonismo, né, da voz do estudante, que tem relação com esse processo aqui do que é a dinâmica da educação atual, né, do nível do campo de pensamento da educação. Então, logo, a gente vai ter aí que criar, estruturar e dinamizar situações e estimular a aprendizagem e a autoconfiança nas capacidades individuais para aprender são competências que o professor de hoje tem de desenvolver. Então, quando eu falo que um espaço vai produzir conhecimento, vai processar conhecimento, o profissional precisa, então o professor de hoje precisa estruturar, organizar, dinamizar aquele espaço, né, aquelas situações para dar dinâmica a isso. Então, às vezes, uma mesma estrutura, uma mesma lógica que se tem aí há décadas, há séculos, pode ser que não seja o melhor para essa dinâmica de um espaço de produção. Quando ele fala de um espaço de produzir, né, de processar conhecimento. Lógico, logo também, o sujeito só acredita que ele processa e produz conhecimento se ele também tem a sua autoconfiança ali fortalecida. Um sujeito de uma baixa autoconfiança, com uma autoestima, com uma autoestima muito baixa, ele não vai se ver como sujeito que produz conhecimento. Ele não vai se enxergar assim. Não vai se enxergar, vai ser aquele sempre que vai aceitar aquilo que lhe é dado, aquilo que se chega pronto e acabado.
Então a importância aí desse espaço aí que visa, né, dinamizar situações e estimular a aprendizagem. Para isso, você tem que desenvolver aí a autoconfiança nas capacidades individuais. Sujeitos, né, crianças, jovens, que se enxerguem, que se vejam também como produtores nesse processo constante de reflexão, tá bom? E aqui não se trata de uma produção acadêmica, de um, né, tá falando disso, não que não possa, né, vir a se tornar, mas essa autoconfiança de entender que esse conhecimento ali que chega na sala de aula precisa também ser discutido, debatido, refletido para redimensionar e retomar ações. Então aí é o que se fala sobre essas competências aí que o professor de hoje tem que desenvolver, né? Então é uma questão de valorizar valoriza, potencializar a capacidade humana. A capacidade humana, a capacidade que todo ser humano tem, mas que às vezes lhe falta aí esse ambiente, esse espaço, essa dinâmica que o incentive, que lhe dê autoconfiança. Então ela vai dizer que o professor tem também ele de se considerar num constante processo de autoformação e identificação profissional. Se o conhecimento, né, a informação que se chega o indivíduo necessita constantemente de um pensar independente, de um pensar crítico sobre aquilo que chega, né, para redimensionar, para ver possibilidades, para pensar em alternativas, em propostas. Logo, eu estou num processo constante de autoformação, porque estamos falando de uma realidade que não está acabada, de situações que não estão acabadas, prontas, dadas. Elas estão, né? Mas aqui é entender compreender que não. Compreender que não, que está em sempre processo de mudança, de reflexão. Então eu também estou em processo constante de autoformação. E assim há essa identificação profissional. Quem é esse profissional? Quem é? Quem sou eu, esse profissional? Que vai bater lá com Miguel Arroio, quando fala sobre a crise da identidade profissional. Então, ser um professor reflexivo numa sociedade reflexiva. Então tem que assumir esse papel, assumir essa característica, essa competência de ser um profissional reflexivo, né? E lógico, não é só refletir no sentido de criticar, reclamar, não reclamar assim, mas no sentido de só ser contra, né? Ser contra. Mas a reflexão ela não é apenas você para falar não, 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 não. Mas a reflexão é aquela que te possibilita buscar novos caminhos, né? Buscar novos caminhos. E o planejamento, né? Repensar o planejamento, as ações, as dinâmicas. Então, essa reflexão. Não é a reflexão só negativa, de não, 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 mas de repensar novas possibilidades. E isso só se consegue um professor reflexivo, buscar isso, quando a comunidade, quando a gente está numa comunidade também reflexiva, que se entende, que se enxerga nessa dinâmica aí também de produção do conhecimento. Uma escola produz, deve assumir essa responsabilidade de produzir conhecimento. Aí ela segue dizendo que a escola, né, a organização que continuadamente se pensa a si própria. Então só tem uma comunidade, um professor reflexivo numa comunidade reflexiva, quando essa organização escola continuadamente se pensa a si própria. Ela não se vê unicamente como um prédio com tijolos, cimento, portões fechado ali, pronto, acabou, aquilo não. É isso também, né? Mas a sua dinâmica de sempre se pensar a si própria, numa missão social e na sua organização. É aquilo da planejamento, né? Do planejamento que a gente viu também com Heloísa Luck. Onde estamos, onde queremos chegar, qual que é a visão de futuro, qual é o objetivo, objetivos, o que se espera. É esse processo constante e não aquele ato mecânico do dia a dia. De ser mais um dia, entra e sai, acabou, mais um bimestre. Não dá para entrar nessa dinâmica, não deveria, porque isso adoece. Então, pensar a si própria, na sua missão social, na sua organização e se confronta com o desenrolar, tá? Se confronta com o desenrolar da sua atividade. E o processo heurístico. O processo heurístico
simultaneamente avaliativo e formativo. Bom, então processo heurístico aqui, heurístico, lembra Eureka, né? Aquela ideia, Eureka, tal, tive né? Então, às vezes, esse processo de investigação, de repensar, de buscar ali meios diante da realidade, que sempre vai ser de a maneira de avaliar o que deu certo, o que não deu, o que pode melhorar, o que se avança, o que se repensa, sempre processo avaliativo. Então, entender o processo avaliativo também como uma autoformação de aperfeiçoamento dessa identificação profissional. Logo, isso é formativo, totalmente formativo. Se tem um espaço que pode estar em constante autoformação é a escola, né? Não só a escola, o trabalho. O trabalho, ele pode vir a se tornar e deveria ser um espaço totalmente um ato, né? Um ato totalmente de autoformação, de autoaperfeiçoamento, e não o trabalho como algo que a gente tem dentro de um sistema político-econômico de exploração da mais-valia, mas o trabalho visando sempre essa autoformação. Então a gente só reconhece dentro de um espaço de reflexão, de refletir aí essa prática. Então a escola reflexiva não é telecomandada do exterior. Olha que legal. Então, se eu tenho esse processo constante de reflexão, né, esse profissional reflexivo, essa sala de aula reflexiva, isso de entender que é um espaço de produção do conhecimento e que não se reproduz, mas se refletir para onde quer chegar, então ela não pode ser comandada, ela não é telecomandada do exterior. Uma escola assim é quase impossível ser telecomandada, por mais que a gente sabe que na realidade tem as burocracias, enfim, tem toda a realidade. Mas aqui dentro do campo da Isabel Alarcão vai provocar essa reflexão. E por que ela não é telecomandada? Porque ela tem o seu próprio projeto. Ela tem o seu próprio projeto. Então ela sabe onde está, ela sabe onde quer chegar, né? Aquele planejamento. Tá? Ela tem uma racionalidade, que é a reflexão. Ela tem uma visão de futuro, uma tomada de decisão de todo esse conjunto, porque entenderam qual que é a sua missão, o seu papel, a sua função, a sua intencionalidade. E esse projeto aqui, ele é muito claro e construído com a colaboração de seus membros. Então, aqui a gente pode falar do projeto político-pedagógico ou do projeto mental, do porquê estão ali e qual que é o objetivo, qual que é a intenção. Não se cair no ato mecânico, né? Então, sabe para onde quer ir, né? Então, essa escola reflexiva sabe para onde quer ir, ela sabe a direção que ela vai e avalia-se permanentemente. Então é um processo constante de avaliação, de rever, de retomada, de não ter medo, melindre, de observar onde acertou, onde errou, o que precisa aperfeiçoar. Então é de um desenvolvimento de uma maturidade gigantesca, né? Precisa de uma maturidade aí, de um córtex frontal bem maturado e na sua caminhada, né? Então ela vai estar sempre em processo de avaliação, autoavaliação na sua caminhada. Por fim, Isabel Alarcão, ela traz então aí que uma escola reflexiva é uma comunidade de aprendizagem. Então, olha lá, o trabalho como autoformação, como aperfeiçoamento de si mesmo e não apenas como uma ação de vender a sua força de trabalho, de exploração, mas um processo sempre de autoformação. E isso acontece quando uma escola reflexiva se reconhece como uma comunidade de aprendizagem, onde todos aprendem. Então, alguém propõe uma ideia, repensa uma sugestão, retoma. Então, todos estão aprendendo naquela dinâmica viva desse espaço reflexivo. Né, desse espaço reflexivo. E é um local, consequentemente, que se produz conhecimento, porque se é uma comunidade de aprendizagem, está constantemente produzindo conhecimento. Então ela está produzindo constantemente conhecimento sobre o que? Sobre educação. Mas a partir do momento que ela é apenas se ela é um espaço que não reflete, que não tem esse exercício da reflexão, né?
e tem ali né, os seus excessos, enfim, a dinâmica mesmo do dia a dia, e vai reproduzindo, reproduzindo, ela não sai dessa realidade de apenas consumir. É um espaço de consumir, é um espaço de consumo. Então é um espaço que apenas fortalece ainda mais a lógica de um sistema político e econômico que valoriza o consumismo. Porque vai ser um espaço que só vai consumir. Vai ser um espaço que só vai consumir, não vai produzir. E no caso aí, produzir conhecimento, só está consumindo conhecimento. E, enfim, há diversos fatores, mas o que Isabel Larcão traz aí para nos provocar essa reflexão, certo? Pessoal, então é esse o livro da Isabel Larcão que eu quero apresentar como o primeiro dessa parte 2. Bom, para provocar mesmo essa necessidade reflexiva dos profissionais que a gente vai identificar em diversos documentos, em diversos materiais e até mesmo porque de diversas políticas públicas, por mais de boas intenções que tenham, não se efetiva. Não se efetiva porque a escola, diante da realidade de um sistema, ela vai entrando naquele automático, né? No automático, carregado de burocracias, que a gente precisa o quanto melhor ali no dia a dia tentar facilitar, dinamizar, para que a escola tenha momentos, espaços mais vivos aí de reflexão, de participação, de construção e não apenas datas para entregas desses ou daqueles relatórios, que também são importantes. Bom, mas o quanto que se pode, deve dinamizar, tá bom? Então, a primeira parte fica aí com Isabel Larcão. Quem gostou, peço que curta o vídeo, compartilhe, comente. Quem está lá no grupo do Google Sala de Aula, do WhatsApp, tem lá o exercício, né? Do Google Sala de Aula tem o exercício, tem o material para fazer aquela dinâmica proposta já na parte 1. Bom, quem apenas chegou aqui no YouTube, puder aí também compartilhar, agradeço. Quiser saber mais, tem abaixo aqui os links para participar, para entrar no grupo e acompanhar essa trajetória aqui da parte 2 e depois teremos a parte 3 que entra na questão da legislação, tá bom? Então, muito obrigado. Já tô com a garganta seca aqui, vou tomar uma água, tá bom? Abraços, obrigado.